Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bosatsu atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, maravilhoso poder da sabedoria do Bosatsu atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo dos seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos se estende pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, com paixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria, que rasga as trevas e uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento, apaga as chamas das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu atenta às vozes do mundo. Todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve-se ter dúvidas nem por um instante. O Bosatsu atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes que o seu olhar benevolente contempla todos os seres, o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namumyo Horenkyo, 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 Namumyo Horenkyo,
Namo Myoho Renge-kyo. 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 Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Deus, te entrego tudo que eu preciso entregar e deixo para ti a decisão. Deus, me acompanha. Deus, me acompanha. Deus, me acompanha. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo. Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico universalmente ao Honrado Shakyamuni, benfeitor imenso, eternamente iluminado. Eu me dedico à Sagrada Torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprovam o Sutra do Lótus a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais do Sol e da Lua, brilho da flor de Lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância santa amada, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, Rei da sabedoria profunda como a oceana, elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolos do tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, Rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus. E o Rei das constelações, que além de ignorar são titulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, todos e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a Nichiren, grande Bodhisattva, eminente pregador dos sábios. Sábio, pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva, expressador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, silêncio universal, Monjo Serri, Rei do medicamento, nobre medicamento, miraculo doador de si, constante diligência, som magnífica, atenta às vozes do mundo, eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano, eu me dedico aos deuses tutelares dessa região, eu me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, todos os Budas, seres celestiais, e sejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração de pensamentos desvarados, meus ancestrais, de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles deuses Budas da Terra, seres celestiais. Que esses ouvindo a leitura desse sutra faça despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Sutra do significado imensurável.
Capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda, filho de boa intenção. A prática desse estudo pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram. Benevolência nos impiedosos, a grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação, as pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir, outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filho de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusão no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como se tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. Sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se estudar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar dessa contaminação por toda a eternidade. Sentido paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos, falsas distinções. Sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece mobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes, sentidos comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação, dirigindo-se a Sharyotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada, nenhum dos que ouvem ensinamento, sem aspirar à eliminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque
porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyotsu, desde que eu atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyotsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis, sem impedimento. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançar plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharyotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharyotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12. Daibadatta, disse o Buda aos mortos, se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Daibadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, é local onde virão constantemente Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai, desde que alcancei a condição de Buda, passados incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressar, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu seja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eles impeço de me ver os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos, em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem, siga entre eles, prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar do sofrimento, então não manifesto minha forma, para que se tornem hábitos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela, bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. As melhores são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias. Fazem cair chuvas de flores e mandaravas sobre Buda. A multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento.
Esses seres errantes arrastados por suas causas negativas vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria, o brilho da sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, eu sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos, estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres que praticam ou não o caminho, assim prego-lhes o ensinamento de várias formas de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Expressador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais a todos. Eles guiavam e orientavam seres celestiais, homens e nagas. O reverenciavam. Depois de sua extinção, onde os ensinamentos estavam a ponto de findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra, e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida. A partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da aplicação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem, aceitar esse sutra, qual é a realidade última, esclarecer e transmitir a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ver esse sutra do Lótus. Somente após decorrer incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28.
Encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres de cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar, ainda na vida terrena obterão recompensas concretas. Por isso, o Bodhisattva, Excelência Universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente a satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falar mal dos outros do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência desses atos caíram nos caminhos de sofrimento piores, mais rapidamente que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados no mais agonizante inferno, a não ser que tenham a consciência búdica de Jesus e Krishna. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse, em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal dos 3 joias, não perturbar os monges, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. Preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e independente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe, reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e estar consciente que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Nan. Se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Mirokudo e mais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão, grande benevolência e são potencial de ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades desse nascimento até a morte não podem corrompê-la. Me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, sagrada torre de Buda, tesouros invencíveis a todo Buda existente nas 10 direções. Ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e ao Bodhisattva Mirokudo, dedica a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres que, através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria,
possa limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família. Sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência de Jesus, de Krishna, de Buda, e tenha toda a proteção. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude que me seja transmitido, o ensinamento do grande veículo e o alcance suprema, perfeita e inspirável iluminação. Ó grande Bodhisattva, potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotos do maravilhoso ensinamento que é a instrução aos Bodhisattvas, estimado saber dos Budas, que essa virtude seja alcançada. Universalmente, possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, que tenhamos a consciência suprema e libertadora em nosso lar, em nossa família, em toda a nossa ancestralidade. Tudo se cumpra por direito divino aqui e agora, eternamente. Fechemos nossos olhos, nos concentremos em Buda, em Jesus e Krishna, sentindo que a força infinita deles vem até nós. Namastê.